Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Luiz Festino, assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a mais uma oportunidade, para falar sobre os trabalhadores em transporte, porque até agora nós vimos muito a questão comercial. E como o doutor Adélio Justino fez um resgate histórico mais recente, eu queria fazer um resgate histórico muito mais longo. A categoria profissional, nós representamos 5 milhões de trabalhadores. Nós não estamos falando aqui somente dos trabalhadores de transportadora, mas sim 5 milhões de trabalhadores que estão nas categorias diferenciadas, no transporte por ônibus. Então, a lei, a 12.619, ela veio para resgatar uma condição a todos esses trabalhadores. Então, por isso que ela é muito mais ampla. E, para se ter uma ideia, o primeiro reconhecimento da penosidade da categoria é de 1964, talvez o último ato do presidente João Goulart, através do decreto 53.831, que reconheceu a atividade penosa através da aposentadoria especial. Esse decreto perdurou até 1995, quando foi modificada a Lei da Previdência. Nesse ano, 64, o Brasil possuía 1.200.000 veículos, total. Eram 5.000 acidentes, 5.000 mortes no trânsito. Hoje, o Brasil possui 71 milhões de veículos. Somente caminhões, 2.750.000. Bem mais que o dobro do que toda a frota de 64. E com 42 mil mortes. 42 mil mortes. Os acidentes de trabalho no transporte terrestre atingem 80 mil trabalhadores. Somente o setor de carga é o maior índice proporcional, hoje, maior do que a construção civil. Nós atingimos 30 mil trabalhadores por ano. Então, essa condição de trabalho já foi reconhecida lá atrás. Posteriormente, aí falou aqui que não teve discussão, posteriormente, nós tivemos o projeto 1503 de 1973, que teve a colaboração do nosso presidente, através de um congresso, e o deputado José Haddad apresentou esse projeto, passou aqui na Câmara e foi vetado no Senado Federal. Então, 1973. De lá para cá, mais de 50 projetos foram apresentados aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso. Nós temos hoje, em tramitação, 2 projetos. O 1113, que trata da regulamentação dos trabalhadores no transporte urbano, de 1988, 24 anos tramitando aqui nessa casa. Ele está na mesa do plenário, a pauta, desde 1995. Vejam bem, 1995. O outro projeto é o 3066, do deputado Jovair Arantes, que trata especificamente do transporte de carga, de 2000. Está na Comissão de Justiça, também aguardando para entrar em pauta. Então, vejam bem, essa discussão ela não é recente, ela é muito longa. Aí nós chegamos na Lei 12.619, que não nasceu lá no substitutivo no Senado. Ela foi oriunda de um projeto de lei de 5 deputados aqui dessa casa, que é o 6429, de 2005, com uma ampla discussão na Câmara dos Deputados, inclusive com vetos do deputado Gonzaga Patriota. Também com a presidência em várias audiências do deputado Marcheselli. Tivemos várias audiências na Comissão do Trabalho com a presidência do deputado Marcheselli. E eu achei estranho ele falar que não sabia. E ele deu uma abertura enorme para nós, trabalhadores, na época. Uma abertura enorme. Abriu o gabinete da presidência, as reuniões eram realizadas no gabinete da presidência, e o projeto da doutora Clair
Vitor Assi, do Paraná, Walter Barelli, Babá e Sérgio Miranda, um amplo projeto com diversos partidos. Esse projeto foi arquivado devido à não reeleição desses parlamentares, e aí o deputado Tarcísio Zimmermann apresentou o original do que foi aprovado agora, que é o PL 99. Então, ele é oriundo aqui da Câmara dos Deputados. Esse projeto também foi alvo de várias audiências públicas, chegando até 2008, quando foi apresentado o PLS 271, o Estatuto do Motorista. Também amplamente discutido. Somente na primeira fase, em 2008 e 2009, foram mais de 6 audiências. Mais de 6 audiências, com todos os segmentos discutidos. Eu estou vendo aqui, tem vários representantes do setor empresarial que participaram dessa discussão. Então, é uma discussão muito ampla e muito debatida, né? Em seguida, esse PLS, o Estatuto do Motorista, qual é a diferença com o que foi regulamentado? O Estatuto do Motorista, ele regulamenta o mercado de trabalho, enquanto o PL aprovado, ele regulamenta a profissão, tá? Se for comparar, tem artigos que contemplam no Estatuto e outros que contemplam o que foi aprovado. No projeto original não tinha jornada de trabalho, mas tinha aposentadoria especial. Aí, nas discussões, o setor do trabalho, na ampla discussões, olha, é possível haver um acordo, né? E esse acordo pode ser, tira um pouco daqui, um pouco dali, mas se contempla. E foi incorporado a importante discussão da jornada de trabalho no substitutivo, não abrangendo somente o trabalhador com vínculo empregatício, mas sim a atividade, que é esses 5 milhões de trabalhadores, né? Então, atingindo todos os trabalhadores, com todas as diferenças que o doutor Flávio Benato colocou, que não é somente no setor de carga. Nós temos fretamento e turismo, transporte urbano, então são diferenças enormes na questão de jornada de trabalho, né? E para um resgate, para quem que é essa lei, para como foi feita, né? Estou lembrando agora, essa discussão não foi feita somente aqui no Parlamento, foi feito também na Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, durante 21 reuniões, com todos os setores presentes. Presente Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde. 16 reuniões do setor específico do transporte de carga. Discutiu esse projeto. E vem discutindo esse projeto. Inclusive, tem uma reunião dia 15, continuando o debate sobre essa regulamentação. Então, estranhamente, a gente vê uma colocação que não teve debate, né? Porque isso tudo foi amplamente debatido, foi amplamente publicado e divulgado, né? Somente a questão do Estatuto, que tivemos aí a Secretaria do Transporte de Longa Distância, através do Micarone, foram mais de 31 audiências, sim. Mais de 31 audiências. No Brasil inteiro. E todos sendo convocados. Todos. Uma ampla convocação, né? Com a presença do senador Paulo Paim em diversas delas, né? Agora, já foi colocado aí a questão da categoria, eu queria fazer ressaltar mais alguma coisa do que essa diferença para quem é a lei, né? Então, o que diz lá? Atividade, né? Ou categoria econômica. Aí nós começamos a grande dificuldade nas condições de trabalho daquele trabalhador que está trabalhando lá no comércio, mas está dirigindo o mesmo tipo de veículo. O trabalhador que está no serviço público, o trabalhador autônomo. Porque o trabalhador, quando ele está no serviço público, nós não estamos discutindo aqui o veto, que diz a questão de interferência sindical. Nós estamos discutindo aqui que a velocidade para o motorista do transporte privado é a mesma para o autônomo, é a mesma para o serviço público, é a mesma para o setor rural. Não tem diferença. Então, o Código de Trânsito diz que é 80 quilômetros, essa não existe diferença. Por que tem que haver diferença na questão da jornada?
Por quê? Qual o motivo? É diferente quem está com um caminhão no serviço público do diferente do serviço privado ou do autônomo? Não tem diferença. São 42 mil mortes. 42 mil mortes. Então, o que nós queremos discutir é o ser humano, coisa que é pouco debatida. E isso, o Ministério Público, para minha surpresa, né, porque o movimento sindical tem muito embate com o Ministério Público, mas, através do Dr. Paulo Douglas, a ação do Mato Grosso abriu um espaço para a discussão dessa real situação, coisa que não havia acontecido até aquele momento, né? Havia acontecido aqui dentro, mas a sociedade não tinha percebido, né? Com esse processo e depois com o encaminhamento do doutor Adélio, através do Ministério, chegou-se a esse acordo, né? Então, a grande diferença é para quem? E aí eu entendo que é para todos os trabalhadores. E aí, grandes vitórias. Eu estou há muitos anos trabalhando no setor, a vitória na qualificação profissional. Qualificação profissional gratuita. Até hoje, pela legislação do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os trabalhadores em transporte não eram contemplados, porque a legislação diz que a qualificação profissional financiada pelo FAT é de 200 horas, enquanto a qualificação profissional dos motoristas chega no máximo a 50 horas, que é o que determina o Código de Trânsito. Então, com isso, os trabalhadores em transporte nunca tiveram uma verba de qualificação profissional. Nem o SESC-SENAT. Nunca teve uma verba do FAT para a qualificação profissional. E a lei vem resgatar esse ponto. A qualificação daquele trabalhador que não tem 200, 300 reais para fazer a sua qualificação para o transporte passageiro, transporte de produtos perigosos, emergência, moto, né? Moto também é um setor que nem é divulgado nesses índices de morte. O trabalhador com moto, ele nem aparece nos índices da Previdência. Só aparece o trabalhador no transporte de carga. E muitos dos autônomos também não aparecem nesses índices de morte. É uma falha da Previdência, onde não coloca um motociclista, que são mais de 10 mil mortes, e uma grande parte trabalhando com carga, né? Esses trabalhadores não constam nas estatísticas, né? Outro avanço importante é o tratamento preventivo, terapêutico e reabilitador através do SUS, né? Aí alguns me perguntaram, né? Pô, mas o SUS não atende hoje nem a população, mas o SUS é, no mundo, a melhor proposta de atendimento de saúde. Temos problemas, sim, no atendimento, mas os trabalhadores em transporte, eles têm doenças específicas que não pode ter o mesmo tratamento que outro trabalhador. Aí nós chegamos na alta programada. Uma alta programada que diz que o motorista ele pode voltar daqui a 3 meses a trabalhar. Sem ver o perito, chega daqui a 3 meses, e ele tem que retornar. Aí o Código de Trânsito, o CONTRAN, através da Resolução 267, diz que esse motorista tem que passar por exame de perícia, que chega lá o perito do DENATRAN, coloca que esse trabalhador não tem mais condição de trabalho, mas o perito do INSS libera ele para o trabalho. Aí o empresário recebe esse trabalhador e fazer o quê com ele? O INSS diz que ele não pode trabalhar, que ele pode trabalhar, e o Código de Trânsito diz que ele não pode trabalhar. E aí nós temos várias situações. O Brasil está cheio dessa situação, de trabalhadores sem a mínima condição de trabalho e também sem o mínimo atendimento. Não estamos aqui se iludindo que o SUS vai passar a atender amanhã, mas a importância de estar na lei, de que comece a ter um sistema terapêutico, reabilitador. Tá? A reabilitação, se o motorista não pode mais trabalhar, para onde que ele vai? Para onde? Ele vai trabalhar com o quê? Por isso que o SUS tem que garantir essa reabilitação que está em lei. Então, nós não estamos aqui
criando nenhuma situação, né? Outra importante vitória, a questão do seguro obrigatório, né? Essa tem que ser feita uma discussão mais profunda, sim, né? Porque trabalhadores, quando há um roubo de carga, atinge a questão material, mas atinge muito mais esse trabalhador. Há a questão da condição de trabalho. Quando há um roubo de um ônibus interestadual, e eu já sofri isso aqui, voltando de Brasília para São Paulo, o ônibus foi sequestrado e ficamos na mão do pessoal lá durante 2 horas. Eu vi o trauma do motorista, o trauma desse motorista. Então, esse trauma não pode ser tratado de qualquer jeito. Por isso, a importância tanto da questão da reabilitação, quanto da questão do seguro, né? Aí eu ouvi falar muito aqui em planejamento. O planejamento tem que ser só da transportadora? E o poder público? Onde está o planejamento do poder público? Aí eu dou um exemplo. São Paulo. O SEASA, em São Paulo, recebe mercadoria de 1.500 municípios, várias cidades, vários estados, 1.500 municípios, mandam mercadoria para o SEASA em São Paulo. 18 países. São 4.000 caminhões por dia somente no SEASA em São Paulo. Aí vem o prefeito, faz a restrição ao caminhão. Não, esse caminhão não pode entrar. Aí, o que eu fazer? Vou parar onde? O prefeito, na última semana, deu uma declaração que ele não vai mudar a lei da restrição à circulação do caminhão, porque isso o mercado vai adaptar. As transportadoras terão que se adaptar e construir os pontos de parada. Como eu disse lá no começo, são 5 milhões de trabalhadores, que não estão todos na transportadora. Como é que fica esse caminhoneiro? Aumentou o número de roubos na Via Dutra, na chegada de São Paulo. É aquele caminhão que não tem o local de parada. Então, é uma situação que tem que ser resolvida por toda a sociedade, não um segmento somente. Não um segmento. Tem que ser resolvida pelo poder público, né? E aí a gente chega, eu não vou nem entrar muito no mérito da questão da jornada de trabalho, mas também citar também essa discussão. Na discussão do Estatuto do Motorista, quando a gente discutia a jornada de trabalho, a nossa proposta é que fosse discutida em conjunto com a redução da jornada de trabalho que as centrais sindicais estão defendendo, que está no plenário aqui, está no plenário. Também é uma lei, a PEC 231, né, que está no plenário, está aqui na casa desde 1995, que discute o quê? A jornada de trabalho. Também o PL 4353 de 95, que era a proposta nossa também, vamos incluir as categorias, aprova a redução, e aí vamos discutir categoria por categoria. Nem que for para ter uma legislação específica para cada uma, né? Então, também são discussões que vêm sendo realizadas, e amplamente realizadas, né? A questão do tempo de direção e o tempo de espera. A questão do tempo de espera é um problema mundial. Nós não temos esse problema no Brasil. E as soluções que têm sido buscadas também, eu repito, através do poder público. Porque, se não tiver poder público, operadores, trabalhadores, Congresso, o parlamento em geral, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Por último, eu não vou me alongar muito, porque já foi feito os comentários sobre jornada e tudo mais. Eu queria me ater aqui também à questão do veto dos pontos de parada. E, para falar do veto ponto de parada, o que foi apresentado não é novidade nenhuma. Eu achei até estranho a obrigatoriedade. Mas o que diz as NRs, a 21, a 24, desculpe se eu me enganei aqui, a 11, o que diz é a obrigação do trabalho externo. Elas determinam
as obrigações do poder público, de trabalhadores, empresários, do trabalho externo. Ele tem garantido já na lei. Então, esse artigo 9º, quando ele fala da questão da construção dos pontos de parada, isso não é novidade nenhuma. Isso já está na lei, já é obrigação. Ele somente veio para garantir essa questão. E aí eu cito uma justificativa, para quem é aqui do setor empresarial, sabe muito bem que é o PL 2660, que é o do tempo de direção, que foi aprovado e depois vetado pela Presidência da República, e está aqui também aguardando a discussão do veto, né? Na justificativa, esse PL era do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual é a justificativa que ele deu? Que, no primeiro momento, inevitavelmente, propiciaria um custo para a prestação desse serviço, mas, em seguida, esses custos seriam imediatamente compensados e superados pelos benefícios resultantes à redução dos acidentes de trânsito. Quem disse isso foi o ex-presidente Fernando Henrique, né? Na discussão do tempo de direção. E aí eu peguei alguns dados do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Transporte, que diz o que são esses custos, né? Nós temos aí perda de produção, danos ao veículo, médico hospitalar, processos judiciais, congestionamentos, previdenciário, resgate de vítimas, remoção de veículos, danos ao mobiliário urbano e à propriedade de terceiros, de outro meio de transporte, danos à sinalização, atendimento policial e agentes de trânsito. Então, vejam bem, qual é o custo da construção de pontos de parada para esse motorista ter um local para descanso, né? Um local que o seu veículo fique em segurança, né? Baseado em todos esses custos que é pago, né, no mundo. É mais de 60 bilhões o prejuízo com os acidentes. E o Brasil é o 5º colocado em acidentes de trânsito. É o 5º colocado. Então, está atrás aí só da China, Estados Unidos, né? Então, o que eu queria resgatar é essa importância da lei que foi aprovada. À tarde, o nosso companheiro Pitácio vai colocar muito mais sobre a questão da jornada, mas essa importância para o ser humano, para a sociedade. Não é uma importância somente para o setor comercial, é uma importância para toda a sociedade. Todos vão ganhar, né? E aí começar a cobrar também dos agentes públicos a sua parcela, né? A parcela que ele também tem que dar, e não somente colocar que é um problema comercial, né? E passar para ser um problema humano. Tá? Obrigado.